pessoal. Esse aqui é um webinar de boas-vindas da ferramenta SolarGraph. Esse é o nosso site, app.solargraph.com. Aqui vocês vão entrar com seu usuário e senha para fazer o login na ferramenta ou solicitar o registro de uma conta demo. A partir da entrada, você vai cair aqui no nosso dashboard, nosso menu principal, onde você tem ali uma visualização de toda a sua empresa, seus projetos. No canto direito você tem um botão de mais para criar um novo projeto e no canto esquerdo o nosso menu. E dentro do nosso menu nós temos alguns menus importantes. O dashboard, que eu já mostrei, parte de projetos, contatos, a parte de configurações da empresa, que é muito importante, usuários e a customização da proposta e também a parte de suporte, onde você consegue tirar algumas dúvidas. Assim como fazer o logout, logout, e os termos e condições da ferramenta. Mas vamos para o mais importante, que é a primeira coisa que vocês têm que fazer quando está usando a ferramenta pela primeira vez, é entrar no Company Settings. Aqui você vai ter os dados da sua empresa, Company Info. Aqui você vai colocar todos os dados da sua empresa. Quanto mais completo for esses campos, melhor vai ficar a sua proposta, assim como os termos e condições das suas propostas e assim por diante. Você pode criar diversos termos e condições. A configuração do e-mail que vai ser enviado ao cliente, o texto que você quer lá do e-mail que vai para o cliente. Depois, nós vamos ter o Design Settings, que é muito importante vocês virem aqui, principalmente na parte de materiais, uma primeira vez que você está acessando a ferramenta antes de criar um novo projeto. E aqui dentro, pelo menos os painéis, os módulos fotovoltaicos e os inversores, você já deixar alguns equipamentos adicionados como preferencial e um equipamento adicionado como default, como padrão, tá? Para você ganhar tempo lá na proposta. Perdas do sistema, relação e assim por diante, também tudo você que já quiser deixar preenchido é bom. Parte de precificação da proposta, parte de preços. A proposta pode ser baseada em preço de produto ou preço por quilowatt-pico. Se for por produto, você vem aqui, ativa para sim, para yes. Lembrando que lá nos materiais você tem que colocar preço no módulo e preço nos inversores, senão ele vai sair como zero a proposta. Se for preço por quilowatt, basta você criar os níveis de quilowatts e qual é o preço de cada nível. Se você precisar adicionar níveis, editar nível, fica à vontade. Tá? Parte de assinatura da ferramenta. Então aqui ficam as suas informações de assinatura. O timeline, que é o passo a passo do projeto. Aqui você pode editar o timeline comercial, o residencial. Vamos entrar aqui no residencial. E aí você edita como você quer que isso apareça para o cliente. Então, qual é o passo a passo do projeto? Primeiro assinatura, depois o pagamento, depois entrega do documento na concessionária, troca do medidor e assim por diante. Você cria do jeito que você quiser, adiciona novos passos e coloca os textos em português do jeito que você precisar, tá? Então é importante fazer isso aqui uma primeira vez logo de cara. Depois, nós vamos ter os usuários. Aqui você consegue adicionar novos usuários e criar regras para cada um dos usuários. Que o usuário consegue fazer uma coisa, outro usuário não consegue fazer uma coisa e assim por diante. E aqui, a visita virtual da instalação. Aqui você pode criar um passo a passo o seu cliente final fazer uma visita virtual na própria residência dele. Então, por exemplo, você pode criar todo em português isso daqui. O que ele tem que fazer? Tirar foto do medidor de entrada, tirar foto do disjuntor, do quadro aberto, quadro fechado, do poste, do telhado, do sótão, do eletroduto e assim por diante, um passo a passo, para você ter uma proposta um pouco mais correta. Feito isso, eu vou voltar lá para o meu dashboard e criar um projeto novo. Então, vou vir aqui no botão de mais,
criar um projeto novo. A primeira informação que ele vai te pedir é o endereço. Então, por exemplo, Avenida Quarto Centenário, número 1057. Clico ali no que o Google me sugeriu. Ele vai me trazer aqui. Eu posso ajustar o meu apontador. Coloco o nome do cliente, coloco o telefone do cliente, coloco o e-mail do cliente e dou next. Aqui eu posso escolher qual tipo da proposta, 2D ou 3D. 2D é uma proposta mais simples, mais uma calculadora de geração. 3D com o design 3D mais completa. Minha base de dados é o Google, dessa foto, né? Minha latitude e longitude também. E eu poderia, sim, utilizar uma foto do drone. Quando você utiliza a foto do drone, você precisa percorrer alguns passos a mais para chegar na parte 3D, que é informar um dos lados e qual o dimensional daquele lado. Aqui embaixo você vai informar a parte da conta de energia do cliente. Então, uma conta anual, perante a 14.300, por exemplo, eu pago 98 centavos no quilowatt. Depois eu vou entrar com o consumo do cliente. Posso carregar um arquivo CSV aqui dentro. Vou colocar o consumo anual, vou colocar em quilowatts. Colocar aqui um 13.400 kWh ano, mais ou menos. Aqui está mais ou menos como se comportaria cada mês. E aqui embaixo o perfil de consumo, né? Quais são os perfis de consumo ao longo do dia daquela residência. Aqui eu tenho alguns perfis prontos. Pode escolher qual se adequa melhor ao seu cliente, ou você pode criar um perfil novo. Então, vou escolher aqui esse perfil aqui, onde as pessoas ficam mais tempo dentro de casa durante o dia. Isso aqui vai influenciar no payback do projeto, por exemplo, que é a simultaneidade do solar. E crio o design. Aqui na criação do design, você vai vir primeiro para o design do telhado, depois o design do solar. Aqui embaixo ele te dá um passo a passo do que você tem que fazer. Eu vou lá naquela primeira casa e a recomendação é o quê? Aqui com a caneta, com o pen, né? É você desenhar primeiro o contorno, por exemplo, e depois as partes internas do telhado. Você poderia também começar pelas partes internas e depois o contorno, não tem problema. Por padrão, ele já me recomendou mais ou menos um dimensional, o ângulo de inclinação, etc e tal. A minha recomendação é o quê? Terminou de desenhar o telhado, já vem aqui no Wizard para ele identificar tudo que ele consegue identificar automático. Isso vai facilitar o seu projeto e ele já vai criar um projeto 3D, tá? O botão de R ou aqui com o Rotate, eu consigo rotacionar e enxergar melhor aquele telhado, aquela residência, tá? Estando tudo ok, eu posso seguir para o solar. Ou, se eu precisar fazer alguma alteração, eu posso vir com Select, selecionar, alterar altura, posso colocar obstruções, chaminés, que ele não identificou, por exemplo. Eu posso colocar os keep-outs, que são áreas para não utilizar o solar, não se instalar painéis. Eu posso colocar separações de muros, por exemplo. Posso criar algumas árvores que ele não identificou, posso colocar régua e pedir um split screen para identificar se aquele telhado está de acordo com o 3D do Google, tá? Então, aparentemente está tudo ok. Eu posso vir aqui, por exemplo, esse azimuth está para um lado, outro está para o outro lado, aparentemente está tudo ok. Mas se tivesse alguma coisa errada, eu poderia rotacionar aqui o azimuth e aqui escolher a inclinação correta, tá? Só botar o Select e selecionar o telhado que você quer alterar. Aparentemente, que parece que está tudo certo, não tenho nada para alterar, vou para o Solar Design. No Solar Design, eu tenho o botão de adicionar módulos, adicionar painéis. Ele vai pedir que eu escolha qual água eu quero adicionar aos painéis. Vou colocar essa daqui que está mais para o norte.
qual é o módulo que eu quero usar. Então, aqui ele me deu a lista dos módulos que eu deixei lá como preferencial. O default vem como primeiro. Mas vamos supor, eu quero esse Ginkgo aqui de 565. Eu quero o IQ8 da Enphase, já estava lá como default. Não vou colocar automático, vou colocar manual. E eu posso vir aqui e selecionar a área que eu quero. E poderia ter escolhido vertical, horizontal e também alguns distanciamentos, algumas outras informações aqui embaixo. E eu peço para ele calcular as sombras, que automaticamente ele vai calcular também a produção. Vamos esperar ele calcular. Ele vai me informar quanto que vai ser a geração no primeiro ano. E ele também vai me informar se eu abati 100% do consumo ou não. Então aqui ele está me informando que eu não abati, só produzi 36% daquela residência. Então eu precisaria adicionar mais módulos. Vou vir aqui, vou pedir um alto aqui, vou mandar adicionar, vou pedir um alto aqui embaixo, vou mandar adicionar. Eu vou pedir um alto aqui embaixo também, mandar adicionar. Eu vi que cabe mais módulos ali em cima. Tudo bem, posso clicar ali em cima e adicionar. E se ele fizer errado, eu posso selecionar e editar aquele módulo, tanto movendo ele como deletando ele, ok? Como eu mexi na quantidade de módulo, eu preciso calcular novamente. Eu peço cálculo de sombra novamente. Poderia também apertar esse botão para ele fazer a minha conta. Então vamos ver quanto que deu agora. Calculando ainda. 91%. Está de acordo com aquilo que eu queria. Foi mais ou menos o que o cliente me pediu. Não tem mais como colocar módulo no telhado, por exemplo. Ou eu poderia partir com outro tipo de módulo. Mas vamos seguir. Tem algumas outras informações aqui em cima, de voltar, avançar, apagar, fazer download de alguns relatórios, o que eu quero visualizar na minha tela e também algumas configurações avançadas. Tá? Vou lá para a proposta, ele vai pedir para salvar, vou salvar. E aí dentro da proposta, você pode fazer toda a edição da proposta. Você também poderia fazer a edição da proposta lá pela customização ou aqui por dentro, tá? Tanto faz. Então aqui eu já estou com uma proposta semi-customizada, né? Eu vim aqui na parte de sessões, né? E já customizei algumas coisas. Então, About Us, em português eu coloquei sobre nós. Adicionei algumas projetos do passado. Você pode adicionar coisas do passado, sessões novas e assim por diante. E aí, dentro da proposta, você pode editar como que vai se comportar aquela sessão. Então, eu quero que aqui seja um texto, na seção 1, na parte 2 ali eu quero que seja uma imagem, na parte 3 eu quero que seja um vídeo, por exemplo. Tanto faz, tá? Você faz como você quiser. E aí você vai editando a proposta conforme a sua necessidade. Assim como alguns itens que você quer que apareçam, não apareça, a cor da proposta, a fonte da proposta e assim por diante. Você pode enviar a cotação daqui, colocar um prazo de validade dessa cotação, copiar o link e mandar no celular do cliente. Essa cotação ela funciona também para a tela do celular. E aqui você vai ter todas as informações da sua proposta, payback, projeto, timeline, os benefícios do solar, assinatura da proposta. O cliente pode aceitar os seus termos por aqui, assinar a proposta e te devolver assinada. Muito bom.